Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conversar sobre as irmãs Fox e os fenômenos de Hydesville. O que significaram esses fenômenos e por que eles são considerados o marco inicial da doutrina espírita. Tudo aconteceu na aldeia de Hydesville, em 1848. Na verdade, a família Fox, ela era uma família metodista, e eles se mudaram para a aldeia de Hydesville em novembro de 1847. Esta casa, ela já era considerada, a casa ao qual eles se mudaram, era considerada uma casa mal assombrada. Mas, quando eles se mudaram, até então eles ouviam alguns barulhos, alguns arranhões, nada muito sério que não os fizessem pensar que aquilo poderia ser barulho de animais, de ratos, alguma coisa assim. Quando iniciou 1848, em janeiro e fevereiro, esses fenômenos, esses barulhos, começaram a aumentar um pouquinho mais. E em março, esses barulhos insólitos se tornaram realmente muito fortes. Eram batidas nas paredes, os móveis, barulhos como se os móveis estivessem se movimentando, arranhões, batidas fortes. Então eles começaram realmente a se importunar com aqueles barulhos, porque eles procuravam, claro, racionalmente, do que poderia ser aqueles barulhos e não achavam uma causa razoável, digna de justificar aqueles barulhos. Até que, no dia 31 de março de 1848, esses barulhos se intensificaram a tal ponto que a família Fox não conseguiu dormir. A família Fox, ela era formada pela esposa, Margaret Fox, pelo pai, John Fox, e pelas filhas, Kate e Margaret Fox. A mais nova, Kate, naquele momento, quando aqueles barulhos se tornaram tão intensos, ela, pequena, jovenzinha, ela desafiou aqueles barulhos. E ela disse realmente, seu pé rachado, faça como eu. E ela começou a bater palmas, para que aquelas batidas, repetissem o número de palmas. Enquanto ela batia, o número de batidas na parede reproduzia exatamente o número de palmas que ela dava. Claro que ela ficou assustada em relação a isso. A irmã mais velha, Margaret Fox, começou então a bater palmas no sentido de 1, 2, 3, 4 e pediu para que reproduzisse, para que acompanhasse as suas palmas. E novamente, as batidas na parede acompanharam as batidas da irmã Margaret Fox. Claro que elas ficaram temerosas diante daquilo, porque perceberam que ali havia uma inteligência. Não era nada mecânico, decorria de uma inteligência. Aí a mãe, Margaret Fox, muito inteligente, ela pediu então que aquele barulho reproduzisse a idade exata de todos os seus filhos. Ela tinha tido 7 filhos, mas um havia falecido, pequenininho. E vejam que interessante. As batidas iniciaram-se, reproduzindo o número de batidas que identificavam exatamente a idade dos filhos. E entre um filho e outro havia um intervalo para que se pudesse saber exatamente que se estava passando para a idade do filho subsequente. E quando terminou-se de bater de forma correta a idade dos 7 filhos, houve um espaço maior de tempo e aí se bateu, houve o número de batidas correspondentes à idade daquele filho que havia falecido. Então foi aí que a família Fox percebeu que realmente aquilo decorria de uma inteligência. E aí a mãe Margaret Fox começou a perguntar quem era, se ele era um ser humano. Nenhuma batida. Se era um espírito, 2 batidas que representavam na época uma resposta positiva. E começou-se assim um questionamento para saber quem era aquela pessoa, aquele espírito que estava naquela casa. E através dessas comunicações se estabeleceu o que a gente chama na doutrina espírita de telegrafia espiritual, onde se estabeleceu que cada batida representaria uma letra do alfabeto.
Então, uma batida, a letra A, duas batidas, a letra B, e assim sucessivamente até finalizar o alfabeto. E através dessa telegrafia espiritual, se conseguiu saber que aquele espírito era o espírito de um mascate, que ele se chamava Charles Roseman, que ele havia sido assassinado naquela mesma casa, por antigos inquilinos, há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, que o motivo do seu assassinato havia sido por uma quantia de $500, que ele havia sido assassinado com um golpe no pescoço e que ele havia sido enterrado pelo dono, pelo antigo inquilino, na adega da casa. E isso, na realidade, se tornou um fenômeno. Vários vizinhos da família Fox foi chamada para presenciar essa conversa com esse espírito, e ele reproduzindo sempre, várias pessoas, houve várias testemunhas desse fato, e realmente se buscou então saber se de fato dentro da adega existia ou não aquele esqueleto. Então, durante o verão de 1848, a família Fox escavou a adega, identificou algumas tábuas, alguns fios de cabelo, alguns ossos que foram identificados como uma ossada humana, ossos humanos, algumas coisas que poderiam levar a indícios do crime, mas não acharam o esqueleto. E talvez por isso não foi possível indiciar o antigo inquilino. O que aconteceu? Passados, e só em 1904, 56 anos depois, crianças de uma escola que estavam brincando ali naquela casa, da antiga casa da família Fox, na adega, houve a queda de uma das paredes na época, e abaixo dessa parede foi trazida à tona um esqueleto humano. E na época o jornal identificou-se, na realidade houve a divulgação de que foi encontrado o esqueleto daquele que se dizia ser Charles Roseman no ano de 1848, servindo de comprovação quanto ao fato atestado na época pelas irmãs Fox. E o que é muito interessante é que esses fenômenos, na realidade, em 1848, não se passaram apenas em Hydesville com as irmãs Fox, mas esses fenômenos começaram a acontecer em várias outras partes do mundo, em várias outras partes da Europa, dando início ao que chamamos de mesas girantes, fenômeno também das mesas girantes, que é justamente o tema do nosso próximo vídeo, onde a gente vai entender o que eram as mesas girantes, como funcionaram as mesas girantes e como Allan Kardec, considerado codificador do espiritismo, conheceu as mesas girantes. Ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.